Algumas séries marcaram a minha vida, outras eu já nem lembro direito do que se trata, mas todas me fizeram viver histórias que não são minhas, e é aí que tá a magia pra mim. Só que ultimamente eu comecei a me perguntar assim: será que vale a pena investir tanto tempo em uma série? Ainda mais quando um filme pode te entregar tudo em uma única noite? Bem-vindos ao Cine 10, o seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver lavando o quintal, ou então se você estiver passando um pano na casa, ou quem sabe até se você estiver indo ali no mercadinho buscar alguma coisa que você esqueceu, não importa. O mais importante é a gente bater esse papo hoje sobre séries versus filmes. Tá bom, não pensei direito no nome do episódio. Mas a questão é, vale a pena você dedicar o teu tempo ali numa série, sendo que um filme é muito mais rápido? Eu tenho minhas dúvidas, acho que varia de cada um para cada um, mas eu vou dar os meus pontos aqui. E também quero falar um pouco sobre algumas séries que marcaram a minha vida, logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Bom, só pra gente já começar esse vídeo falando a mesma língua, aqui eu não vou dar spoiler de série nenhuma que eu citar. Porque spoiler de filme pra mim até passa, mas spoiler de série é mancada, né? Recentemente eu terminei Round 6 da Netflix, né? E foi justamente o término dessa série que me fez pensar um pouco no tema desse episódio de hoje. Isso porque a série começou muito bem, né? Teve uma ideia muito inovadora ali, achei da hora, né? Apesar desse contexto de Battle Royale ser velho já, né? Mas a ideia da série foi boa. Achei que começou com um peso, assim, né? Principalmente pela violência bem extrema, né? Naquele contexto ali dos jogos e tal. Achei interessante. Só que depois é inegável que a série foi tendo uma queda, assim, né? Não conseguiu se manter como começou. Ela teve um desenvolvimento até legal, assim, mas eu acho que quando foi chegando ali na finaleira, ela meio que se perdeu. Parece até que se alongou demais, mesmo sendo uma série relativamente curta, né? Você pega a série aí, uns Grey's Anatomy da vida, que tem 20 temporadas, Round Six teve 3. Mas mesmo assim, eu acho que eles não tinham mais muito o que contar daquela história e ficaram espremendo para tirar o máximo de dinheiro possível, né? Mas faz parte. Só que aí quando ela terminou, ela ficou com esse gostinho meio amargo assim para mim, né? Não que precisasse ter um final feliz que atendesse todas as minhas expectativas, blá blá blá, mas o que ficou amargo foi que eu fiquei, tipo assim, com a sensação de tempo perdido. Essa última temporada foi legalzinha, mas não sei se eu precisava mesmo ter assistido. E aí você pega que cada episódio é mais ou menos 40 a 50 minutos. Aí são 8 episódios. Aí você faz isso vezes 3 temporadas. Eu já fiquei pensando assim, pô, se eu tivesse me dedicado para assistir filme ao invés dessas 3 temporadas de Round Six, eu teria assistido muitos filmes, teria muito mais coisas na mente do que só essa história que terminou de um jeito meio bobo, meio raso. Na minha opinião, é claro, né? Eu sempre gostei bastante de série e eu já vi séries muito longas que se arrastaram mais do que deveriam, que terminaram bem, que terminaram mal e por aí vai. Então, uma série pra mim que foi incrível de acompanhar, que foi numa época assim que nem tinha internet como é hoje, era Lost. Nossa, Lost era muito braba mesmo. As primeiras temporadas de Lost são incríveis, assim, impecáveis. Eu gosto da série como um todo, mas o final também sofreu desse mesmo mal. Deu uma perdidinha ali pra onde queria ir. O cara soube muito bem formular os mistérios, mas na hora de explicar eles deixou um pouco a desejar, né? Deixou muitas perguntas em aberto, muitas coisas vagas. E aí muita gente que acompanhou Lost, não é o meu caso, né? Mas acabou desgostando um pouco da série por conta do final, um pouco confuso, um pouco aberto, algumas coisas assim. Eu gostei como um todo assim, mas eu não posso mentir que eu esperava um pouquinho mais do final de Lost, né? Depois de acompanhar por tanto tempo. Isso porque naquela época o formato de série era muito diferente, né? Tinham muitos mais episódios normalmente do que é hoje em dia. Hoje a gente vê várias séries aí com 8 episódios por temporada, 13 episódios por temporada. Naquela época, nossa, meu irmão. Uma outra que não sei se é exatamente contemporânea, talvez tenha vindo um pouco depois de Lost, ou ela começou quando Lost já tava lá pro final, é Supernatural, né? Sobrenatural. Meu,
São 15 temporadas e cada temporada tem 20 e poucos episódios. Você tem que ter muita, mas muita garra pra enfrentar isso. E eu enfrentei. E sim, é verdade, a série só é boa mesmo até a quinta temporada. Depois, só ladeira abaixo. Apesar de ser um formato bem diferente do que é hoje, né? Aquela coisa mais episódica. Tinha um fio narrativo ali que se estendia pela temporada toda, mas cada episódio os irmãos lá enfrentavam uma aventura diferente, enfim. Então, se você perdesse um ou dois episódios ali no meio, quando chegava no final da temporada, você conseguia entender tudo do mesmo jeito e tava tudo certo. Só que, ao contrário de Sobrenatural, que, tipo, por mais que eu via a qualidade caindo, eu consegui me divertir ainda, né, assistindo ali na minha adolescência, jovem adulta, essas coisas. Teve uma que o payoff foi totalmente amargo, que é Dexter. Eu simplesmente adorava Dexter. Nossa senhora. Era muito legal todo esse negócio do cara ser um serial killer que caça outros serial killers. Só que acabou de um jeito assim que eu fiquei, meu Deus do céu. Tanto que tem uma temporada lá que ele tá, tipo, na neve, um negócio assim, que eu nem peguei pra ver de tão ruim que já tinha acabado antes. E agora saiu essa Dexter Resurrection aí que me deixou tentado pra ver. Eu acho que eu vou perguntar pro chat GPT o que aconteceu nessa, nessa temporada aí que eu perdi, só pra não ter que assistir e ver essa, porque o elenco tá bem bom. Tá parecendo que... Aí nesse balaio tem algumas outras séries que eu acompanhei que eu achei legal, mas que eu senti que desperdiçaram meu tempo. Por exemplo, Prison Break é muito boa mesmo a primeira temporada, tá entre as melhores primeiras temporadas de série que eu já vi, porque o negócio é muito, muito intenso mesmo. Quando acaba ali, você fica agoniado essa temporada. Nossa, quero mais, quero mais. Só que depois vai caindo vertiginosamente, assim, o negócio vai despencando mesmo, vira uma série tão qualquer coisa. Mas acabei ficando decepcionado só com o passar dos anos, né? Na época que eu assisti, eu achei razoável pra ruim ali. Mas hoje, assim, pensando melhor a respeito, não me desce não. Peaky Blinders é outra, um pouco mais recente, que é muito legal, mas que eu também dropei no final, porque começou a ficar maçante. E aí eu fiquei com essa sensação também de tempo perdido, mas não tanto por culpa da série, mas por culpa minha, que eu não consegui até o fim e fiquei tipo sentindo que, sei lá, perdi a história. Sem contar pra mim o que foi uma das maiores decepções de série de todas, que é Game of Thrones. Game of Thrones é muito, muito foda até a sexta temporada. A primeira temporada, especificamente, eu demorei um pouco pra engrenar. Eu cochilava muito nos primeiros episódios, assim, porque eu não entendia direito de quem eles estavam falando. É muita família pra você decorar o nome e tal. Só que quando eu peguei embalo, você é louco, uma das melhores séries de todas. O final da sexta temporada de Game of Thrones, assim, eu fiquei, nossa senhora. A série é muito, muito boa, só que nas últimas temporadas, nossa senhora, foi custoso pra mim engolir uns absurdos que eles tentaram meter goela abaixo. O final de Game of Thrones, pra mim, nossa, não destruiu a série completamente. Pra mim ainda é uma obra que vale muito a pena ver, apesar das últimas temporadas. Mas terminou com aquele gostinho super amargo na boca. Porém, todavia, entretanto, contudo, pode acontecer o contrário, porque Breaking Bad, pra mim, é a obra-prima das séries. Eu acho incrível do começo ao fim. Tem gente que não gosta muito do começo. Eu já gosto do episódio número 1 até o último, que é o 60 e pouco. Que até nisso o cara pensou que é os números de elementos da tabela periódica. Breaking Bad é foda, é perfeito, é 10 de 10. E Better Call Saul também é quase ali, viu? Só não é porque as primeiras temporadas você tem uma batalha ali pra passar por elas. Porque tem muito episódio que dá sono, principalmente na primeira e na segunda temporada. Mas depois o negócio engrena também e ó. E sem falar também das séries mais comfort ali que você geralmente pega pra ver, rever vários episódios várias vezes. Pelo menos pra mim é mais comum com sitcoms, né? Pra mim a minha série comfort número um é How I Met Your Mother. Nossa, eu já assisti How I Met Your Mother pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes e sempre pego pra rever uns episódios quando não tem nada pra fazer, quando tô com preguiça de caçar o que assistir, coisa desse tipo. Falei de bastante série, mas para ter um parâmetro assim, né? Porque tem altos e baixos. Só que a diferença em relação a filmes é que esses altos e baixos consomem muito mais horas. Então, se você tem uma recompensa no final, é muito, muito recompensador, porque você gastou horas ali investindo o teu tempo. Mas se você tem uma decepção, também é muito, muito decepcionante, porque você gastou horas ali do seu tempo, entendeu?
Resumindo, não é que eu sempre vou escolher ver um filme ao ver uma série. É que é o tempo investido. Porque se você pegar qualquer sériezinha aí que tem 40 minutos o episódio, uma temporada tem 8 episódios, vamos chutar baixo aqui, certo? Uma temporada de 8 episódios, você vai gastar 5 horas, mais de 5 horas aí assistindo essa série, para assistir uma temporada, para talvez no final ser recompensador ou não. Um filme, eu vou gastar 1h30 a 2 horas ali e vou ter a mesma experiência de no final ser recompensador ou não e resolvi minha vida, tchau. Inclusive, essa parada do tempo é uma coisa que me afasta bastante de séries novas que eu tenho pelo menos uma noção que devem ser boas, que eu ainda nem comecei a assistir só por causa disso. O exemplo é aquela O Estúdio, que parece ser muito boa, e Ruptura. Eu não peguei pra ver nada ainda dessas séries, porque eu tô só postergando, porque eu sei o tempo que eu vou ter que investir pra ver elas. Aí eu fico pensando, nossa, nesse tempo aí eu assisto pelo menos uns 5, 6 filmes, que vai ser muito mais legal, vou coletar muito mais experiências diferentes, sabe? Tipo, você se prende muito tempo numa coisa só, num tema só, ao invés de diversificar. Isso pra mim é uma barreira que me afasta de ver séries novas atualmente, né? Mas daí pode mudar um dia eu vou ver elas também. Tem séries muito boas aí que o tempo não foi um problema, que quase ninguém viu, tipo Ash versus Evil Dead, são episódios curtinhos ali de meia hora, muito legal. Uma outra australiana que eu pirei que chama Mister In Between é muito boa também. Nossa, episódio de 20 minutos. Então, tem casos e casos, né? No final é uma parada muito particular de cada um, né? Tem gente que vai preferir filme, tem gente que vai preferir série, tem gente que vai ficar com os dois e tá tudo certo. O que importa é como você gerencia o teu tempo da melhor maneira para você aproveitar o que você tá assistindo. Comenta aí qual a sua série favorita e comenta também qual série que te decepcionou, que eu fiquei curioso para saber. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe, né? Manda para um amiguinho, para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso. Falou!